Se você está vendo esse vídeo, é porque não sabe o que é equilíbrio ácido-base ou pensou 1000 vezes antes de assistir. Isso porque esse assunto tem fama de ser bem difícil ou de botar mais medo do que filme de terror. Here's Johnny. Bom, vamos ver se a gente tenta deixar ele um pouquinho menos complicado para entender, ok? Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro e nessa videoaula da websérie Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre equilíbrio ácido-base e os distúrbios mais frequentes. Geralmente o pessoal quer ver o capiroto e não quer falar sobre equilíbrio ácido-base. Realmente, equilíbrio ácido-base é um assunto um tanto quanto complexo, porque ele envolve várias especialidades, como farmacologia, fisiologia, bioquímica e clínica. Particularmente, eu acho que esse assunto é um dos mais importantes quando a gente fala em anestesiologia veterinária. O nosso objetivo aqui é falar de uma maneira mais simples possível os conceitos básicos e os principais distúrbios do EAB de uma maneira geral. Mas a gente tem que entender que esse assunto é muito mais complexo do que parece, envolve vários componentes fisiológicos e é interessante que a gente consulte outras fontes de conhecimento para dar mais embasamento sobre o tema, ok? O quê? Você vai ali e volta já? Não, fica aí para assistir. Os processos metabólicos são fundamentais para promover energia e assim manter as reações químicas do organismo. Porém, além de produzirem ATP e água, eles também produzem ácidos voláteis, no caso CO2, e ácidos fixos, no caso íons de hidrogênio. E isso vai dar impacto no pH sanguíneo. Então o organismo luta de todas as maneiras para manter esse pH sanguíneo estável. A gente vai ver nessa videoaula que a neutralização dos ácidos voláteis, no caso CO2, não é tão problemática, mas as dos íons de hidrogênio já é mais complexa. Falando em íons de hidrogênio, na verdade a concentração dos íons de hidrogênio determina o pH sanguíneo. pH é a sigla para descrever o potencial hidrogeniônico, ou seja, é a concentração de íons de hidrogênio numa solução. Mais precisamente, expressa o logaritmo negativo na base 10 da concentração de íons de hidrogênio, ou o antilog da concentração de íons de hidrogênio. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Assim, quanto maior a concentração de íons H+, menor o pH. Em condições fisiológicas normais, a concentração de íons H+ é de 40 nanoequivalentes por litro. Fazendo a conta do pH, nós vamos chegar a um número de 7,398. Então, na prática, o pH sanguíneo de um mamífero doméstico fica entre 7,35 e 7,45. Concentrações de íon H+ compatíveis com a vida estão entre 16 e 160 nanoequivalentes por litro. Por isso que precisamos de sistemas tampão muito bem funcionais para que esse pH não fique tão distante dessa faixa de 7,35 e 7,45. Bom, então vamos lá ver quais são os principais sistemas tampão do organismo. Uma solução tampão tem a capacidade de ora ser um ácido fraco, ora ser uma base conjugada. Então, o ácido fraco tem a capacidade de doar um elétron, ou seja, de dissociar, e a base conjugada tem a capacidade de reter um elétron. Isso é importante porque quando a gente tem uma concentração muito alta de H+, a base conjugada vai atuar mais, neutralizando essa quantidade. Caso contrário, o ácido fraco vai doar elétron para manter a concentração estável de H+. Meu velho, segura aí que a bioquímica vai comer solta hoje. Simplificando, nós temos 3 tipos de sistemas tampão. O primeiro deles é composto pelos tampões químicos sanguíneos. Eles atuam imediatamente no controle da concentração de íons H+, e é composto principalmente pelo bicarbonato, fosfato e proteínas circulantes. Para a gente ver como que eles atuam como tampão, nós vamos pegar como exemplo o bicarbonato, que é o principal tampão extracelular. Ele tem a capacidade de se ligar ao íon de H+, formando o ácido carbônico. Esse ácido é convertido em água e CO2. A água é inerte ao organismo, então ok. Já o CO2 será eliminado principalmente pelo sistema pulmonar.
Vejam que essa reação é reversa. Então, caso a concentração de H+ diminua, nós teremos a formação de ácido carbônico decorrente do CO2 mais água. O ácido carbônico, por sua vez, vai liberar um íon H+, formando também o íon bicarbonato. Em relação à capacidade tamponante das proteínas circulantes, nós vamos destacar aqui a hemoglobina, que tem um papel importante no tamponamento intracelular. Como a hemácia é uma transportadora de gases, ela pode reter CO2 quando este estiver em excesso, liberando íons bicarbonato. Nesse caso, o CO2 se difunde facilmente do plasma para a hemácia e é convertido em ácido carbônico, via anidrase carbônica. O ácido carbônico se dissocia em íons de bicarbonato e libera um H+. Aí entra a hemoglobina, que vai se ligar ao H+, fazendo o sistema tampão intracelular. Nesse caso, a troca do íon cloro pelo íon bicarbonato, fazendo assim com que entre CO2 e saia bicarbonato. O segundo tipo de sistema tampão é o sistema respiratório. Ele atua em minutos na tentativa de regular a concentração de CO2 no sangue. Ele é muito eficiente porque ele é um sistema aberto, ou seja, se há excesso da produção de CO2, esse CO2 é rapidamente eliminado por via pulmonar. Então, como nós vimos anteriormente, se há excesso de produção de CO2, provavelmente o animal vai ter reflexo de taquipneia na tentativa de eliminar o CO2. Caso contrário, nós vamos perceber bradipneia na tentativa de eliminar menos CO2, aumentando então esse ácido volátil no sangue. O terceiro grupo de sistemas tampão são os tampões renais. Eles são muito importantes porque eles funcionam como um sistema aberto para eliminação de íons H+. O problema é que a atuação deles é um pouco lenta, então algum reflexo na fisiologia do animal só é verificado depois de alguns dias. Ele é composto basicamente pelos íons bicarbonato, fosfato e sais de amônio. Para quem quiser saber um pouco mais sobre as reações químicas dos sistemas tampão renais, eu sugiro dar uma conferida no material aqui que tem na descrição para entender melhor como que funciona, ok? Como nós vimos, nós temos três importantes componentes que atuam na estabilidade do equilíbrio ácido-base. O primeiro deles, o sistema pulmonar, que tem a capacidade de eliminar ácidos voláteis, e por outro lado, nós temos o sangue e o sistema renal, que tem a capacidade de neutralizar os ácidos fixos. Então, basicamente, as alterações do equilíbrio ácido-base são de origem respiratória ou metabólica. Os distúrbios do equilíbrio ácido-base são diagnosticados pelo exame de hemogasometria. Esse exame vai nos dar diversos parâmetros que são fundamentais para uma análise completa do EAB. Para isso, nós colhemos sangue arterial e temos que rodar essa amostra imediatamente para que o metabolismo celular não altere os parâmetros. Nós também podemos colher sangue venoso para fazer esse exame, porém, nós não vamos ter condições de avaliar distúrbios de origem respiratória. Nós aqui vamos nos basear em amostras de sangue arterial, ok? Nessa tabela, nós podemos verificar os valores considerados padrão para as espécies domésticas, destacando o pH, PaCO2, PaO2, saturação arterial de oxigênio, íons bicarbonato, íon sódio, íon potássio, íon cloro, intervalo iônico e excesso ou déficit de bases. Vale destacar aqui dois parâmetros. O primeiro deles é o intervalo iônico, também conhecido como anion gap. De acordo com a lei de eletroneutralidade, todos os ânions devem ser neutralizados por todos os cátions. O problema é que a gente não consegue mensurar todos esses íons no organismo. Então, na prática, o que nós fazemos é a soma dos íons sódio mais potássio menos os íons cloro mais íons bicarbonato. Outro parâmetro importante é o excesso ou déficit de base. Esse valor reflete a quantidade de ácido ou base necessário para titular uma solução de 1 litro a pH de 7,4, a temperatura de 37 graus e PCO2 de 40 milímetros de mercúrio. Meu Deus! Independente da definição, guardem esses dois parâmetros porque eles são muito importantes para a gente corrigir alguns distúrbios do equilíbrio ácido-base.
Os distúrbios do EAB são classificados didaticamente como acidoses, alcaloses, respiratórias, metabólicas ou mistas. Nós vamos aqui abordar de uma maneira simples os 4 principais distúrbios. Qualquer coisa um pouco mais detalhada precisa de uma fonte de consulta um pouco mais complexa, que com certeza não dá para a gente falar numa videoaula só. Uma boa fonte de consulta é o excelente livro de Fluidoterapia e Equilíbrio Ácido-Base do Dr. Di Bartola. Ainda que ele seja focado em pequenos animais, ele é uma boa fonte de consulta para qualquer situação. Novamente, lembrem-se das referências aqui da descrição que são bem interessantes também. Bom, basicamente nós utilizamos de 3 a 5 parâmetros para ter uma ideia interessante do que está acontecendo com o equilíbrio ácido-base. Eu sugiro vocês fazerem uma sequência de avaliar primeiro o pH, depois a pressão arterial de CO2, os íons bicarbonato, anion gap e excesso de bases. Assim vai ficar um pouco mais fácil, ok? Vai nada, é difícil do mesmo jeito. Bora lá falar um pouco então sobre os 4 principais distúrbios. Os distúrbios de origem respiratória são, digamos, os mais fáceis de diagnosticar e resolver. Em relação à anestesia, geralmente eles estão relacionados à depressão respiratória ou uso inadequado da ventilação mecânica. O mais comum deles é a acidose respiratória, que acontece geralmente em situações de hipercapnia, ou seja, de excesso de CO2 no sangue arterial. É muito comum em anestesia quando a gente tem bradipneia ou diminuição da amplitude respiratória, mas também pode acontecer em pneumopatias e qualquer outra alteração que dificulte a ventilação do animal. Nesse caso, nós temos pH abaixo de 7,35, PaCO2 acima de 45 mm de mercúrio e geralmente os íons bicarbonato não estão alterados. A compensação fisiológica do animal geralmente é taquipneia, na tentativa de eliminar maior quantidade de CO2. Mas isso só é possível se o animal não estiver anestesiado, obviamente. Então, em anestesia, essa reação fisiológica pode estar abolida. Nós podemos ver no exame de hemogasometria uma concentração um pouco elevada de íons bicarbonato na tentativa de equilibrar o pH, mas isso não é tão frequente assim. Caso isso aconteça, nós temos acidose respiratória compensada. O tratamento para esses casos é muito fácil, é só favorecer a eliminação de CO2, que pode ser obtida aumentando a amplitude respiratória ou aumentando a frequência respiratória. Como o sistema tampão pulmonar é muito eficiente, muito dinâmico, geralmente nós não precisamos de tratamento farmacológico para aumentar o pH do sangue. A alcalose respiratória é bem menos frequente do que a acidose respiratória e acontece quando a PaCO2 está abaixo de 35 mm de mercúrio. Geralmente ela acontece em situações de uso inadequado de ventilação mecânica ou também em doenças neurológicas, em hipertermia e situações de dor intensa. O animal geralmente está em taquipneia, eliminando uma quantidade muito alta de CO2, com isso diminuindo a PaCO2 e entrando num quadro de alcalose respiratória. Nesse caso, o exame de hemogasometria vai nos dar o pH acima de 7,45, a PaCO2 abaixo de 35 mm de mercúrio e a concentração dos íons de bicarbonato geralmente vão estar estáveis. Para corrigir esse distúrbio em situações de anestesia é muito fácil, porque geralmente ele vai estar ligado ao uso inadequado do ventilador. Então é só a gente ajustar o volume corrente do animal que rapidamente a pressão arterial de CO2 vai atingir níveis normais. Nas outras situações é só atuar removendo a causa. Os distúrbios não respiratórios, ditos metabólicos, são muito mais complicados, mais frequentes e mais difíceis de tratar. A acidose metabólica é, sem dúvida, o principal distúrbio do equilíbrio ácido-base em cães, gatos e equinos. Se tiver que chutar na prova, chuta a acidose metabólica, beleza? As principais causas da acidose metabólica são diarreia, azotemia, choque hemorrágico, endotoxemia e diversas outras situações em que há dificuldade da oxigenação celular, excesso do consumo de oxigênio ou catabolismo anaeróbico. Nesses casos, a perda considerável dos íons de bicarbonato ou excesso do consumo desse íon na tentativa de neutralizar o excesso de íons H+. O que nós vemos no exame de hemogasometria é o pH abaixo de 7,35, os valores de PaCO2 estáveis e a concentração dos íons de bicarbonato bem baixas. A gente pode ter também o valor de PaCO2 baixo na tentativa de compensar essa acidose metabólica com alcalose
acidose respiratória. Nesse caso, a gente fala que a gente tem acidose metabólica compensatória. Mas esse efeito fisiológico ele é muito pouco funcional e geralmente não surte um efeito a longo prazo. Por isso que aqui a gente precisa de um exame um pouco mais detalhado da hemogasometria para conseguir corrigir esse distúrbio de acidose metabólica na tentativa de melhorar a fisiologia do paciente. Provavelmente, se a gente avaliar o anion gap, ele vai estar um pouco elevado, porque há consumo de íons de bicarbonato aumentando esse valor. Mas ele também pode até estar normal se a gente tiver excesso de íons cloro. Nesse caso, a gente pode ter acidose metabólica hiperclorêmica. Isso é uma tentativa fisiológica de tentar estabilizar o paciente. Outra variável importante é o déficit de base, que geralmente vai estar muito baixo, porque nós vamos precisar de uma quantidade muito alta de bicarbonato para titular o sangue a 7,4. Então esse parâmetro é muito importante para a gente corrigir a acidose metabólica. Os sinais clínicos mais evidentes da acidose metabólica são hiperventilação no início dessa alteração, mas quando ela estiver um pouco mais adiantada, a gente vai ter torpor, coma, redução da contratilidade cardíaca, hipotensão, vasodilatação e aumento da pressão intracraniana. O tratamento da acidose metabólica, como qualquer outra alteração, é focar na causa e resolver o problema. Mas nesse caso, a gente precisa repor bicarbonato. Dificilmente o animal vai conseguir compensar aquilo ali de uma maneira efetiva a ponto de sair desse quadro. Então, para repor o bicarbonato, a gente usa uma fórmula que é 0,3 vezes o peso vezes o déficit de base. O déficit de base também pode ser substituído pela quantidade necessária de íons bicarbonato para atingir a concentração de 20 mmol por litro. Porém, o uso do déficit de base é muito mais interessante porque ele considera o excesso de ácidos fixos. A reposição geralmente é feita por metade do valor que a gente obteve na fórmula em 30 minutos diluída no soro. Isso porque, enquanto a gente está corrigindo o animal, a própria fisiologia dele pode se corrigir a ponto de, depois da correção de metade do valor, já atingir níveis ideais. Então, nesse caso, o ideal é, depois que a gente corrigir metade do valor, fazer outra avaliação de hemogasometria e avaliar novamente o paciente para ver se ele precisa de uma maior quantidade de íons bicarbonato. Outra coisa importante é, durante essa reposição, utilizar soluções que contêm bicarbonato, como Ringer lactato ou Ringer acetato. Mas a parte de fluidoterapia nós vamos ver numa próxima videoaula, ok? A alcalose metabólica acontece quando a concentração de íons bicarbonato está muito elevada. Isso acontece geralmente quando a correção de bicarbonato é feita de uma maneira errada, em casos de hiperêmese, lavagem estomacal ou uso prolongado de diuréticos de alça. Então, nesse caso, ao exame de hemogasometria, geralmente nós vamos ver o pH acima de 7,45, PaCO2 estável e concentração de íons de bicarbonato elevada. Esse animal pode entrar num quadro de bradipneia para tentar reter o CO2 e, com isso, tentar estabilizar o pH sanguíneo. O tratamento da alcalose metabólica, como dito anteriormente, é a remoção da causa. Adicionalmente, nós administramos soluções ácidas, como, por exemplo, a solução fisiológica ou a solução hipertônica, aumentando a concentração de cloro. Nós podemos ver também diminuição da concentração de potássio, ou seja, hipocalemia, quando os níveis de potássio atingem concentrações menores do que 3,5 mili equivalente por litro. Nesse caso, a gente vai ter que repor potássio também. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que a manutenção do equilíbrio ácido-base é fundamental para a homeostase fisiológica e há diversos sistemas tampão que trabalham em manter o pH fisiológico, destacando os do sangue, o pulmonar e o renal. O exame de hemogasometria é fundamental para interpretarmos e tratarmos os distúrbios do equilíbrio ácido-base. Os distúrbios do equilíbrio ácido-base têm origem respiratória ou metabólica. O principal distúrbio do equilíbrio ácido-base é a acidose metabólica, que geralmente necessita da adição de bicarbonato para ser corrigida. Pessoal, eu tenho que concordar que esse assunto não é fácil. Às vezes a gente está preocupado apenas em remover a causa, mas o entendimento do equilíbrio ácido-base é fundamental para restabelecer a fisiologia do paciente.
Lembre-se que essa videoaula é apenas um pontapé inicial para que vocês possam procurar informações mais robustas e mais complexas sobre esse tema, principalmente na espécie de seu interesse, ok? O estudo é contínuo e não pode parar. E lembre-se de postar comentários, dúvidas, críticas, a gente sempre lê e responde, ok? E continuem seguindo os vídeos do Nave. Grande abraço e até breve!